Pessoal, vamos voltando aqui. Professor, eu vou ficar com o vídeo fechado, que eu vou terminar de jantar aqui assistindo a aula, tá, professor? Tudo bem, tranquilo. Obrigada, tá? Ó, vamos lá. Agora a gente vai para a questão 18. A Lei Federal 8935 regulamenta o artigo 236. Ok. Sobre o distribuidor, registro distribuidor extrajudicial no Estado do Paraná. Considere as seguintes afirmativas. E aqui a gente precisa de estar com o nosso código de normas. Vamos lá no artigo. Vamos ler as questões e a gente vai reportando aos incisos e artigos. Estão sujeitos à distribuição e registro no foro extrajudicial os títulos de créditos levados a protesto nas comarcas onde haja 2 ou mais ofícios de protestos de títulos. Pessoal, esse é o artigo 861, inciso 1. Então, todo mundo aí, abre o 861, inciso 1. Essa questão a gente resolve com o conhecimento da Lei 9492. Bastava saber a 9492. 861. 861. Estão sujeitos à distribuição e registro no foro extrajudicial os títulos de créditos levados a protesto nas comarcas onde haja 2 ou mais ofícios de protesto de títulos. Pessoal, se na cidade, naquela circunscrição, houver mais de um tabelionato de notas, os senhores, antes de se dirigirem a qualquer deles, na verdade é vedado a vocês apresentarem o título a protesto em qualquer um, a sua livre escolha. Não é assim que funciona. Vocês vão apresentar ao distribuidor. Vocês se lembram quando a gente faz aquela estrutura que nós temos os notários, os tabeliões de nota e os tabeliões de protesto e quando temos o tabelião de protesto, nós temos que pensar no oficial de registro de distribuição, que é esse a quem você apresenta o título a protesto, trazido aqui também no 861, inciso 1. Uma curiosidade, aqui na parte de notas, o Código de Notas do Paraná, ele trata o tabelião de notas como notário. Ele trata o tabelião de notas como notário, ele usa a expressão que seria própria do tabelião de notas, ele fala a palavra notário, o que justifica aquela resposta que o notário terá aquelas atribuições, que são as atribuições exclusivas dos tabeliões de notas do artigo 7º, se lembra? Na primeira questão ele falava isso, eu fiquei em dúvida, me equivoquei, errei essa questão. Mas em várias passagens do tabelionato de notas, aqui ele trata o tabelião de notas como notário. Vivendo e aprendendo, né? A gente tem que mesmo saber a legislação estadual. Os atos de competência dos registradores das pessoas naturais e dos RI não estão sujeitos a registro nem a distribuição? Pessoal, a gente tem esse fundamento para essa resposta, tanto na Lei 8935, que fala sobre isso, na Lei 8935, se não me engano, é o artigo 10 ou 11, e também temos aqui no 863 do Código de Normas, os atos de competência dos registradores das pessoas naturais e dos registradores de imóveis não estão sujeitos a registro nem a distribuição. Na verdade, esses atos eles não estão sujeitos a registro na distribuição, correto? Os atos de competência eles não estão sujeitos a registro
na distribuição. É isso que ele está querendo dizer. Não estão sujeitos à distribuição e registro no foro extrajudicial, né? Ele está dizendo que não há uma distribuição para esses atos, né? Porque a gente está tratando do distribuidor extrajudicial, né? Os oficiais de registro de distribuição compete. 860, inciso 1. Proceder à distribuição equitativa pelo serviço de mesma natureza. São os termos trazidos pela 9492, vocês se lembram? Registrar as comunicações recebidas, efetuar as averbações, isso tudo nós temos na 9492. Então, o que ele está falando no 863 é que civil das pessoas naturais e imóveis não vai haver uma distribuição. Não vai haver distribuição. 3. Os títulos e documentos de dívida destinados a protesto estarão sujeitos à prévia distribuição obrigatória nas localidades onde houver mais de um tabelionato de protesto de títulos. Pessoal, sim, os títulos e documentos 872, é o artigo 872. 872. Olha lá. Distribuição de títulos de crédito levados a protesto. Os títulos e documentos de dívida destinados a protesto estarão sujeitos à prévia distribuição obrigatória nas localidades onde houver mais de um tabelionato de protesto de títulos. Ok. Tranquilo. 872. 4. Código de normas, né? Nas comarcas onde houver dois ou mais ofícios de títulos e documentos e de pessoas jurídicas, o RTD, o ofício do distribuidor procederá à distribuição equitativa dos títulos e documentos em números e valores. Esse é o artigo 887. A gente vai agora no 887. E a gente fala distribuição de títulos e documentos e do RCPJ. Nas comarcas onde houver dois ou mais ofícios do RTD e RCPJ, né, o ofício do distribuidor procederá à distribuição equitativa dos títulos e documentos em números e valores. Ou seja, não é só o protesto que está sujeito a uma distribuição prévia. O RTD e o RCPJ também, no Paraná. Correto? Nas comarcas onde houver dois ou mais ofícios de RTD, RCPJ, o ofício do distribuidor procederá à distribuição equitativa. Você vai encaminhar para o distribuidor e o distribuidor encaminha para o RTD. É lícito às partes encaminhar as notificações e interpelações diretamente aos oficiais registradores de sua escolha, independentemente de haver dois ou mais ofícios. Notificações e interpelações. Aí pode ser passando pelo, independente, ultrapassando, né, pulando, né, o distribuidor. Todas verdadeiras. Afirmativa 1, 2, 3, 4 são verdadeiras. Essa questão 19, eu também não vou falar sobre ela agora, porque a gente fala sobre um outro momento. É um decreto específico que trata sobre apostilamento. A gente não vai falar sobre isso agora, não. 19. 20. O Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça prevê normas a respeito dos registros de títulos e documentos. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. Entre as atribuições dos registros de títulos e documentos, está o registro e transcrição de instrumentos particulares para a prova das obrigações convencionais com valor acima de 30 salários mínimos? A gente nem precisa. Vocês se lembram da minha... Vocês se lembram que eu tinha colocado a minha faca na conserva? Facultativo, vocês se lembram que eu falava sobre... Ah, não é isso. Esse é o último, é facultativo sobre para conservação de... na verdade, é o saxofone. Vocês se lembram do saxofone? O instrumento particular, o carro, a pena... Instrumentos particulares para prova das obrigações convencionais de qualquer valor. Se lembram disso? Penhor de imóveis. Penhor comum de imóveis. Nós tínhamos aqui também a calça
que era o calção de títulos e documentos de dívida, e a bolsa. Isso aí é bolsa ao portador. E nós tínhamos aqui dentro da minha caixinha o contrato de parceria agrícola e pecuária, se lembram disso? O contrato de arrendamento, de renovação do arrendamento, então tinha o contrato de parceria, o contrato de arrendamento, e o cavalinho, o contrato de penhor de animais. E o RTD era a transcrição. Era o RTD, transcrição. O T da transcrição. Convencionais. 861, inciso 1. Vamos lá no Código de Normas. 861, inciso 1. A gente tem que folhear mesmo o Código de Normas. 861, inciso 1. Estão sujeitos à distribuição e registro no foro extrajudicial. Não, não é essa, não. Perdão, pessoal. Esse é o 435, inciso 1. 435. Não pensem os senhores que isso aqui que a gente está fazendo não vai ser útil. Por quê? Quando perguntarem na prova oral, na prova discursiva dos senhores, os senhores vão ter que localizar isso muito rápido. Então, os senhores vão ter que saber que o imóveis, o RTD, está por aqui, RTD, está depois do... É o primeiro, depois do RCPJ. A gente tem o 380, o RCPJ, e o 435, o RTD. Óbvio que a gente vai ter um índice aqui, sempre. 435. Em títulos e documentos serão promovidos registros e transcrições, instrumentos particulares para a prova das obrigações convencionais de qualquer valor, penhor comum sobre coisas móveis, calção de títulos de crédito pessoal e dívida pública, federal, estadual, municipal, bolsa ao portador. Do COPAP, contrato de parceria agrícola-pecuária, do mandado judicial de renovação do contrato de arrendamento para sua vigência, do contrato de penhor de animais, facultativo de quaisquer documentos para sua conservação. Pronto. Falso. Não tem essa possibilidade. 30 salários mínimos. São livros obrigatórios da serventia. Aí, pessoal, vai pegar pesado, né? Mas vamos lá. 436. O Mário, que fez o quadro dele, né, Mário? Porque era muito bem-vindo. A gente tem que fazer mesmo. 436, os livros. Os básicos a gente sabe quais são, né? Protocolo integral resumido pessoal. A gente teria que lembrar só do auxiliar. Correto, correto. E aqueles outros, né? O DART e o visitas e inspeções, correto? Os arquivos que todos têm são o do FUNSEG e o dos selos. Ok, então letra 436 e os incisos. Está correto a letra B, verdadeira. Então a primeira é falsa, a segunda é verdadeira. Terceiro, são arquivos obrigatórios das serventias, o arquivo de comunicação de selos, o FUNSEG, agora vamos lá, requerimento, todo mundo 436, requerimento, guia FUNREJUS, DOI, isso, arquivo de comunicados da DOI, e arquivo de comunicados ao distribuidor. Ok, perfeito. 436, perfeito. 20, é dispensado o livro de protocolo para serventias que utilizarem sistema informatizado, autorizado pela Corregedoria Geral de Justiça, 436, parágrafo 1º. Não é o protocolo, é o livro C, registro resumido. É o livro C, registro resumido. Que tem um sistema informatizado, você não vai precisar resumir o texto, o instrumento, né? Ok, vamos adiante. Força. 21. Essa aqui é difícil, essa questão, né? Porque a gente vai lembrar aí quais são os arquivos. O livro auxiliar, tudo bem. A gente pode até marcar assim, mas lembrar os arquivos é que são complicados. E que é o livro de protocolo. Não, o livro de protocolo eu lembrava que não era. Porque livro de protocolo nunca é substituído. Mas, enfim, essa questão difícil. 21. O registro das propriedades imobiliárias é imprescindível
etc. Está falando do imóvel, né? Registro de imóveis. Vamos rápido. Assinar a alternativa correta. No RI não serão feitos registros do penhor de máquinas ou de aparelhos utilizados na indústria instalada. Pessoal, cadê o meu? Nossa, lógico. Eu não tá aqui o meu. Ah, cadê ele? Ah, eu lembro que eu coloquei ele dentro daquela minha caixinha de... Vocês se lembram que eu coloquei dentro da minha caixinha? Transparente das convenções antinupciais? Aqui, ó. É porque aqui eu marquei no livro... Vocês se lembram que eu coloquei aqui dentro? O senhor... Ops! Aqui, para lembrar que era no livro 3, que a gente fazia no livro 3, você lembra? As convenções antinupciais, as convenções de condomínio, e aí eu coloquei aqui para eu me lembrar, que era o ato praticado no livro 3, o registro no livro 3. Aqui, pessoal, a gente não pode esquecer, né? Olha o estado de penúria que está a nossa... O senhor, máquina, aparelho, indústria. Penhor de máquinas e aparelhos utilizados na indústria. Nós já sabemos que vai ser registrado no livro 3, convenções antinupciais. Vou deixar marcado aqui. Lei 6.015-167, inciso 1. No RI haverá exclusivamente protocolo, registro geral, livro 3. Pessoal, está faltando o indicador real e o indicador pessoal. Não, falso. Então a letra A, falso, letra B, falso. Essa foi fácil, né? Aí a gente mata. Também tratado no artigo 481, quais são os livros que nós temos lá no RI. 481. Quais são os livros do RI? Protocolo, registro geral, livro 2. Ó, uma dica. Perguntou isso para a prova oral, não vai falar livro 1, livro 2, livro 3, não é isso não. Livro 1, protocolo. Livro 2, registro geral. Livro 3, registro auxiliar. Livro 4, indicador real. Livro 5, indicador pessoal. Recepção de títulos, é o livro 6, é o 7º, né, na verdade, porque o livro 1 foi suprimido. E o registro de aquisição de imóveis rurais por estrangeiros. Esses são os livros do RI, artigo 481, e conjugados também com o artigo 176, se não me engano, lá da Lei 6.015. Tranquilo. Aos municípios é facultado solicitar ao cartório de RI a abertura de matrícula. Aos municípios é facultado solicitar ao cartório do RI a abertura de matrícula de parte ou totalidade de imóveis públicos oriundos de parcelamento de solo urbano implantado, ainda que não escrito ou registrado. Pessoal, eu falei muito sobre esse artigo, o 195A, da Lei 6.015. Que eu falei do tabuleiro, vocês se lembram quando eu falava do tabuleiro? Que eu usava, eu ainda falei assim com vocês, eles usam essa palavra, implantado, que é uma forma elegante de dizer que ele não foi regular. Vocês se lembram disso? Eu lembro disso. A gente falou disso muitas vezes. Eu fiquei um bom tempo falando nesse artigo 195A. Vamos lá na Lei 6.015? Vamos lá na Lei 6.015. Lei 6.015. Vou compartilhar aqui com vocês. A Lei 6.015, 195A. O 195A é o do município e o 195B é o dos outros entes. Vamos lá, 195. O município poderá solicitar ao cartório do RI a abertura de matrícula de parte ou de totalidade de imóveis públicos oriundos de parcelamento do solo urbano implantado, ainda que não escrito ou registrado, por meio de requerimento com os documentos. Que bom! A gente fez isso no nosso curso de 6.015. O 195 era do município e o 195B fala dos outros entes. Olha, aqui, ó. União, Estado e DF poderão solicitar ao RI a abertura de matrícula ou parte da totalidade de imóveis urbanos sem registro anterior, cujo domínio lhes tenha sido assegurado pela legislação, por meio de requerimento do 195A, com os documentos, né, previstos no artigo anterior, inclusive para as terras devolutas, dispensado o procedimento discriminatório administrativo judicial. Eu falei sobre essa questão, sobre o procedimento discriminatório, que é o procedimento adequado,
na hipótese das terras devolutas? Você lembra disso, Lorena? Eu ter falado isso? Falei sobre terras devolutas, processo discriminatório. Eu falei sobre isso. Então, vamos lá. Então, correto. Letra C, artigo 195-A, letra da lei. Uma instituição do direito real de laje ocorrerá por meio da averbação simples na matrícula da construção base. Pessoal, a laje, abertura de matrícula. É o parágrafo 9º do artigo 176, quer ver? Vamos voltar aqui, ó. Aqui. A instituição do direito real de laje, parágrafo 9º do 176, ocorrerá por meio da abertura de uma matrícula própria no RI e por meio da averbação desse fato na matrícula da construção base. Você abre a matrícula e você averba o fato, a abertura de matrícula na construção base e nas matrículas de lajes anteriores, com remissão recíproca. Ok. Ok. Aqui, ó, já teve uma alteração aqui, ó, no parágrafo 10. Agora, vocês já leram ali a questão da multipropriedade no Código Civil, que foi agora, em 2018? Vocês já leram? Na parte ali dos direitos reais da multipropriedade. A multipropriedade é um instituto muito interessante. Eu já fiz uma viagem uma vez e eu fui conhecer um condomínio, não que eu fosse comprar uma casa nesse condomínio, mas por acaso eu me vi nesse condomínio e lá, isso foi quando, hein? Olha, faz muito tempo, isso faz mais ou menos uns... Foi em 2010, mais ou menos, uns 8 anos. E lá eles faziam isso lá em Itacaré, no sul da Bahia, onde eles constroem algumas casas e eles vendem a casa nesse sistema. E agora, em 2018, é que nós temos a multipropriedade. A multipropriedade ela não é um condomínio, ela tem uma outra natureza jurídica. É bem interessante, a gente pode falar sobre ela quando a gente for fazer o nosso encontro. Você, na verdade, vai ter uma fração do tempo do imóvel. Você pode ter uma fração de tempo fixa dentro do período de 1 ano, ou seja, o janeiro é do Celso, fevereiro é do Mário, o março é da Lorena, daquela casa de praia, lá em Itapema, por exemplo, que é aí conhecido de vocês. Mas não é um condomínio, é um outro instituto jurídico. Ou então a gente pode ter fixo o tempo, a propriedade fixa é o tempo. Ou então a gente pode ter ela pode ser variável, ela flutua. Então, por exemplo, esse ano, janeiro será do Celso. O ano que vem, janeiro será do Mário. O ano que vem, janeiro será da Lorena. E vai sendo alterada a propriedade. Esse sistema é muito interessante. Quando o imóvel se destinar ao regime da multipropriedade, além da matrícula do imóvel, haverá uma matrícula para cada fração de tempo, na qual se registrarão e averbarão os atos referentes à respectiva fração de tempo. Ou seja, uma matrícula para cada fração de tempo. Estranho, né? É estranho, mas é assim mesmo. A gente tem um tempo, a gente tem a mesma propriedade, mas eu só posso usar aquela minha casa naquele período determinado, correto? Tem um administrador, aí no Código Civil, quando ele vai tratar da multipropriedade, que foi tratada agora em 2018, nós temos a figura do administrador, como será feito a partilha das despesas. Se, por exemplo, o encanamento explodiu, vai ser no meu período que vai ser consertado o encanamento, eu só tenho 10 dias do ano com aquela casa e eu vou ficar 10 dias. Como resolve essa solução? A lei fala como é que vai ser feito na hipótese, né, de você ter que perder o seu tempo para fazer uma manutenção na casa. Muito interessante. Vamos adiante. Então, instituição do direito real de laje ocorre, na verdade, por abertura da matrícula e averbação do fato na matrícula da construção base. Ok. Então, está errada a letra D. Letra E. Nas escrituras e atos relativos a imóveis, as partes serão identificadas pelos nomes corretos ou pelos nomes pelas quais são conhecidas. Pessoal, isso é falso. O artigo 502 do Código de Normas, ele veda expressamente você fazer esse tipo de
qualificação. Título. Né? A gente está tratando aqui do título, e dentro do RI. Né? O RI ele tem então uma parte que vai tratar sobre os livros, depois vai tratar sobre os títulos. Né? Os títulos. Os títulos são aqueles documentos que serão apresentados a vocês. O bom é o seguinte, que vocês estão no RI, tem muita coisa, mas vai chegar um ponto que esse muita coisa para se fazer é finito. Se chegar um título absurdo que vocês nunca ouviram falar, é só devolver, porque aquilo não consta nos títulos que são passíveis de ser registrados, ou registrados pelo menos, né? Porque o averbado pode ser outros títulos. Então nós temos o título 502, escrituras e atos relativos a imóveis. Nas escrituras e nos atos relativos a imóveis, as partes serão identificadas pelos nomes corretos, não se admitindo referências dúbias, tais como também conhecido por, que também assina, ou referências que não coincidam com as que constam dos registros imobiliários anteriores. Isso é extremamente relevante. Só para citar um exemplo, lá em Manaus, pediram para fazer uma escritura pública, o nome dessa escritura pública é de declaração de união estável homoafetiva. Então, tem um dispositivo específico que, na lavratura dessa escritura, os senhores não poderiam colocar siglas, colocar só a letra inicial do nome dos conviventes. E, na hora da prova, eles disseram que o casal compareceu ao cartório de notas e pediu para que fosse lavrada a escritura, mas que fosse mantido o sigilo, indicando apenas a sigla, o nome. A pessoa fez, alguns candidatos, eles fizeram a escritura perfeita, e eles atenderam a esse pedido das partes, colocaram a sigla. A pessoa levou 0 na escritura pública. Correto? Então, se alguém... Não, é verdade, 0. Tabeliães de notas, inclusive. Mas por que eu estou falando isso? Porque se lá na prova eles colocarem... Aí já estamos fazendo nosso curso de discursiva. Fulano de tal, também conhecido como... Vocês vão fazer tudo, mas vocês não podem colocar de forma alguma essa expressão, também conhecido por. Celso, o Celso lá da Receita. O Celso, conhecido Celso lá da Receita. Tem um sobrenome, o pessoal sempre fala isso. Cidade do interior é assim. O fulano de tal lugar. Também conhecido por. A escritura pública. 0 na escritura. Não pode. Não pode. Vamos adiante. Letra E, fala, as partes serão identificadas? Não, as partes não serão identificadas dessa forma. Agora vamos lá voltar no nosso Código de Organização e Divisão Judiciárias, que é a Lei 14.277. Vamos ver essa lei, que eu já até separei aqui, porque ela é bem... Aqui... Esse aqui é o do inventário. Aqui ela. Vamos lá, a nossa lei. O que fala esse artigo 1º? Olha, essa lei tem que... Vai cair na prova oral essa lei. Tem que saber essa lei. Pelo menos a parte geral e a parte específica. Caiu na prova de Rondônia. Obviamente me perguntaram essa lei na minha prova oral. E eu não tinha estudado essa lei. Mas, imagina, eu tive que me sair de forma genérica, né? De forma genérica. Tirei uma nota baixa, né? Na prova oral. Esse código dispõe sobre a organização e divisão judiciárias do Estado do Paraná e disciplina a constituição, estrutura, atribuições, competências de quem? Vamos lá. Temos que fazer os nossos esquemas. Tribunal de Justiça. Com o Código de Organização e Divisão Judiciárias, ele vai tratar sobre constituição, estrutura, atribuições e competência. Então, vamos lá. Constituição,
estrutura, atribuições, competência. De quais pessoas, de quais institutos ou instituições, vamos colocar, Tribunal de Justiça, TJ, quem mais? Juízes, outro órgão, de quais órgãos, né? Quais outros? Serviços auxiliares, O Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná vai tratar da constituição, estrutura, atribuições e competências do Tribunal de Justiça, dos juízes e dos serviços auxiliares. Regem quais princípios? Então, nós vamos colocar aqui os princípios. Aí nós temos os princípios. LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Probidade, motivação, finalidade, razoabilidade, LEFIMO, vocês se lembram disso? RAPROMO, interesse público, modicidade das custas e emolumentos. Esses outros princípios, eles são previstos numa lei que trata do processo administrativo no âmbito federal. É o processo administrativo no âmbito federal. Agora eu não vou me lembrar o nome dessa lei, mas o parágrafo 2º consta nessa lei. Também deverão ser observados os critérios de democratização da gestão, do acesso à justiça, qualificação permanente, efetividade e celeridade. Então, nós temos os princípios, que é o LIMP, e me parece que é o 89... Deixa eu dar uma olhada em qual lei para eu falar para os senhores. (9784) deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Tem mnemônico desses outros princípios aí ou não? Eu tinha um, mas era muito ruim. Mas deixa eu ver se eu acho aqui. Princípios nas leis administrativas. Mas tem, Celso. Eu não vou lembrar essa lei agora. Enfim, não tem problema não. Esses outros princípios, eles constam o princípio da finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, direito administrativo. Depois eu tenho que fazer uma pesquisa, porque agora eu nunca encontro nada. Mas o que é importante é o seguinte: TJ, juiz e serviços auxiliares. Eles vão ter alguns princípios, que são os constitucionais, LIMP, e aqueles outros princípios previstos, né? É o LEFIMO, RAPROMO, LEFIMO, RAPROMO, legalidade, finalidade, moralidade, LEFIMO, proporcionalidade, não vou me lembrar agora. Modicidade das custas e emolumentos, é o que a gente precisa. Modicidade, custas e emolumentos. Agora, o que a gente precisa saber é que serviços auxiliares, vamos lá, os serviços auxiliares, eles são... Eu falei sobre isso naquele quadro, que eu até mandei para vocês a foto da cartolina amarela. São os funcionários da Justiça, serventuários da Justiça do Foro Judicial. Vou colocar serventuários do Foro Judicial. A gente não tem serventuários do foro extrajudicial, não, hein? Olha só. Porque a gente tem agentes delegados do foro extrajudicial.
Então, a gente não tem serventuários, a gente tem agentes, delegados, foro extrajudicial. Então, nós temos os tribunais de justiça, os serviços auxiliares, e nós temos os serviços auxiliares. E quem são os funcionários da justiça? Bem, ele fala aqui que são os serventuários da justiça, né? São os titulares das escrivanias do cível, do crime, etc. O ofício do distribuidor. Agentes delegados, nós temos esses. O 119 e 120. Aqui é o 119 e aqui é o 120. Ok. Os funcionários da justiça. E os funcionários da justiça, olha só, isso é importante demais. A gente depois tem que fazer um quadro com isso. Os funcionários da justiça, eles são previstos no 123. Funcionários da Justiça, auxiliares de cartório, auxiliares administrativos, oficiais de justiça, assistentes sociais, psicólogos, porteiros de auditório, agentes de limpeza, auxiliares, os funcionários subordinados, ou seja, toda essa turma, ela vai estar submetida aos princípios, correto? Então tá. Então a gente já sabe que nós temos um código, ele trata de constituição, estrutura, atribuições e competência, de Tribunal de Justiça, juiz e serviços auxiliares. Os serviços auxiliares são os funcionários da Justiça, tratados no 123. Os serviços do foro judicial, os serventuários do foro judicial, que são aqueles expressos no artigo 119, e os agentes delegados do foro extrajudicial, que estão tratados no artigo 120. Vou mandar a foto para vocês já de uma vez. E agora a gente consegue resolver a nossa questão. Vamos lá. Para interpretação e aplicação das normas do Código, 22, primeira letra A, né? Devem ser considerados os princípios da LIMP, sim, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Salvo quanto às normas dos serviços auxiliares, pois não integram a administração pública. Pessoal, olha só, serviços auxiliares, não, os serviços auxiliares, eles também se submetem aos princípios, correto? Os princípios. Não, vocês fizeram um esquema aí na folha 4? Ô Deise, aqui a gente tem o seguinte, eu vou passando e tem que fazer os esquemas o tempo todo em umas folhas A4, hein? E depois você tem que pregar na sua parede. Vamos lá. Serviços auxiliares. Vamos fazer o seguinte, vamos responder a C. Incumbe ao Corregedor-Geral da Justiça realizar correções ordinárias e extraordinárias no serviço judiciário? Sim, é o artigo 16. Vamos lá fazer. Artigo 16. É o artigo 16. Falamos sobre isso também. Fizemos um esquema sobre isso na foto que eu mandei para vocês, a cartolina amarela. Eu falo sobre isso, que o Corregedor-Geral da Justiça, ele realiza as correções ordinárias e extraordinárias nos serviços judiciários e a competência e atribuições estabelecidas no regimento interno. Eu falei isso, tanto é que eu puxei uma certa regimento interno. Eu falava que o corregedor, temos a Corregedoria Geral de Justiça, encabeçada pelo corregedor, e aí a Corregedoria Geral de Justiça teria algumas atribuições e o corregedor teria as outras atribuições. A atribuição do Corregedor Geral de Justiça, correções ordinárias e extraordinárias, e ambos os institutos, tanto o Corregedor Geral quanto a Corregedoria, teriam competência e atribuições estabelecidas no RI.
Fiz esse esquema para vocês. Isso é verdade. O princípio da modicidade das custas e emolumentos. Olha só, o princípio aqui. Ele não se aplica, obriga a todos os agentes públicos do Poder Judiciário, bem como os agentes delegados. Pessoal, os princípios, eles vão tratar, então, do Código de Organização e Divisão Judiciárias. Constituição, estrutura, atribuição, competência. TJ, juiz e serviços auxiliares. Portanto, aqueles princípios, eles serão aplicados a todos, ao Tribunal de Justiça, aos juízes, aos serviços auxiliares. Verdadeira. E, por fim, é o artigo 6º, que vai tratar sobre essa situação. Vamos lá, do 5º. 1/5 do TJ será composto de membros do MP com mais de 10 anos de carreira. 1/5 dos lugares do TJ será composto de membros da advocacia? Sim. E de advogado... Não, ele não falou membros da advocacia. Membros da advocacia, advogado, sim. De notório saber com mais de 15 anos? Não. De carreira pública? Não. Com mais de 10 anos de carreira. Não falou carreira pública. Eu posso ser um advogado, porque os advogados, alguns advogados, os procuradores, né, eles são advogados. Mas eles não são conhecidos como advogados, né? Eles são procuradores. Os advogados. Na verdade, então, os advogados, membros do MP com mais de 10 anos de carreira e advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada, com mais de 10 anos. Então, o prazo é de 10 anos. Membros da advocacia, não. Membros de MP com mais de 10 anos de carreira e advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada. Advogados, né? Os advogados é que têm o notório saber jurídico e reputação ilibada, não é o Ministério Público. Nesse caso aqui. Com mais de 15 anos? Não, tudo errado, é falso. Então, a primeira e a segunda, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Artigo 22. Difícil essa questão, na minha opinião, porque temos que saber bem essa estrutura e a gente tem que estar com isso aqui muito sedimentado. 23. Acerca das funções notariais nos tabelionatos de notas do Estado do Paraná, identifique como verdadeira ou falsa. O ato de revogação de procuração pode ser lavrado sem a presença do outorgado? Sim. Ainda que conste cláusula de revogabilidade? Sim. Desde que o interessado expressamente assuma a responsabilidade de promover a notificação da outra parte e terceiros atingidos? Sim, pessoal. Esse é o artigo 682 do Código de Normas. Vamos lá, todo mundo. (682), 681, 683, 682. Olha só, das procurações. A procuração em causa própria relativa ao imóvel deve conter os requisitos da compra e venda. Poderá ser lavrado o ato de revogação de procuração sem a presença do outorgado. 682. Ainda que conste cláusula de revogabilidade, desde que o interessado expressamente assuma a responsabilidade de promover a notificação da outra parte e de terceiros atingidos. Deverá constar no ato que o interessado foi alertado da imprescindibilidade da notificação e da responsabilidade civil pelo pagamento de eventuais perdas e danos. Ok, 682, verdadeiro. Os atos notariais poderão ser praticados por escreventes, indicados ou substitutos somente após a homologação da portaria pelo presidente do TJ, sendo vedada a retroatividade? Pessoal, como é isso? Artigo 660. Vamos lá no artigo 660. Do tabelionato de notas. Os atos notariais poderão ser praticados por escreventes indicados ou substitutos somente após a homologação da portaria pelo juiz diretor do fórum, juiz diretor do fórum, sendo vedada a retroatividade. Então, isso é falso nos termos do artigo 660. Pessoal, aquela questão que eu fiquei em dúvida é porque eu não me lembrava do caput do artigo 658. Ao notário compete. O que compete ao notário? Lavrar escrituras e procurações públicas, lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados, atos notariais, reconhecer firmas e autenticar cópias.
Incumbe ao notário. Ele coloca ao notário compete e depois incumbe. Ele fala no 658 o artigo 7º e depois no 6, ou seja, aqui no Paraná a gente não pode usar aquela gênero notário, tabelião de notas e tabelião de protesto. Lá, aqui a gente tem que entender que tabelião de notas é igual a notário. Então nós temos o tabelião de notas, que é sinônimo de notário, o tabelião de protesto. E aí nós temos os oficiais de registro. Correto? A gente não pode falar notário ou tabeliães, como a gente sempre faz, nos termos da Lei 8935, obviamente. Em razão da autonomia da vontade das partes, o notário, como autor do instrumento público, estará vinculado às minutas que lhe forem submetidas? Falso, pessoal. Os notários não estão submetidos às minutas, aqueles textos redigidos pelas partes que são apresentados ao notário. Então, os senhores vão tomar muito cuidado quando os senhores forem tabeliães de notas, para os senhores não reproduzir apenas aquilo que as partes trazem aos senhores, porque os senhores são responsáveis pela formalização daquela vontade, né? Daquele ato de formalização. 662. O notário, como autor do instrumento público, não estará vinculado às minutas que lhe forem submetidas, podendo revisá-las ou negar-lhes acolhimento, se entender que o ato a ser lavrado não preenche os requisitos legais. Correto. Correto. Ou seja, a terceira é falsa. E, por fim, é livre às partes a escolha do notário, qualquer que seja o seu domicílio ou lugar de situação dos bens, objeto do ato ou negócio jurídico. Artigo 665. É livre às partes a escolha do notário, qualquer que seja o seu domicílio ou lugar de situação dos bens, objeto do ato ou negócio. 665. É livre às partes a escolha do notário, qualquer que seja o seu domicílio ou lugar de situação dos bens, objeto do ato. Então ficou verdadeiro, porque o ato de revogação pode ser lavrado, artigo 682. Os atos notariais poderão ser praticados por escreventes, com autorização do presidente do fórum, o juiz diretor do fórum, ou seja, a segunda é falsa. A terceira é falsa, porque ele não está vinculado às minutas. E, por fim, a letra D é falsa, é verdadeira, porque é livre a escolha do notário, qualquer que seja o domicílio. Esse é o artigo 8º da Lei 8935. 8º ou 9º? Deixa eu ver aqui, conferir. Oitavo, 8935. É livre a escolha no tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes, ou lugar de situação dos bens objeto do ato ou negócio. Ok, continuamos. 24. Com relação ao entendimento simulado dos tribunais superiores em matéria de direito registral e notarial, identificam verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. Pessoal, aqui nós só vamos, eu vou dizer para os senhores da súmula. Quando nós formos fazer o nosso curso, nós vamos esmiuçar um pouco esse artigo, essas súmulas aqui, algumas discussões doutrinárias que temos por trás dessas súmulas. Mas isso é tranquilo. Os registros de propriedade particular de imóveis. Vamos lá, então tirar aqui. Deixa vocês poderem me ver. O registro de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha são oponíveis à União? Pessoal, aí a gente conseguiria até pensando um pouco sobre essa situação, se faz sentido ou não eu registrar o terreno em meu nome, o registro em meu nome, o terreno, mas na verdade o terreno pertence a terrenos de marinha. Eu não poderia opor isso à União. Então existe uma súmula, a súmula 496 do STJ, e ela vai expressamente dizer que não são oponíveis. Registro de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União, é a súmula 496. A vaga de garagem, falamos sobre vaga de garagem aqui, não sei se só dizer você lembrar dessa súmula, mas a gente falou sobre ela aqui. A vaga de garagem, que possui matrícula própria no RI, não constitui bem de família para efeito de penhora, ou seja,
Vocês se lembram que eu falei sobre vaga de garagem? Eu até mandei um esquema para vocês, se lembram? De um congresso que teve em Curitiba, inclusive. Uma apresentação. Uma pessoa fez uma apresentação num encontro dos notariais, dos notários registradores em Curitiba. Aquele arquivo que eu mandei para vocês. Ele falava sobre a vaga de garagem. E aí a gente falou sobre área útil, se lembram disso? Área útil, aquela... E aí se a matrícula, se o imóvel tinha uma matrícula, né? É cheio de termos técnicos, né, da engenharia. Se ele tem a matrícula, você vai penhorar a vaga de garagem, né? Então, a vaga de garagem, essa é a súmula 449, a vaga de garagem que possui matrícula própria no RI, ela não constitui bem de família, ou seja, ela vai ser penhorada sim, não vai estar protegida, né? O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Então, fraude à execução, né? Não é a fraude contra credores, né? A fraude à execução. Ela vai depender do registro da penhora, a resta, agora vocês lembram da penhora? Ela aqui, ó. Vou tirar, não, porque está tão bem pregado. A senhora penhora, o registro da penhora. Vocês vão registrar o penhora do bem. Ponto. Aí vocês colocam em parênteses, alienado, né? O registro da penhora. Então, houve, na verdade, a penhora, foi determinada a penhora, vocês vão registrar a penhora do bem. E o bem vai ser posteriormente alienado, né? Então, o reconhecimento da fraude, a execução depende do registro da penhora. Ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. São duas situações. Verdadeira é a súmula 375, essa súmula do reconhecimento da fraude e execução. É tranquilo, porque a fraude e execução, então, é objetivo. É objetivo. Quando vai haver fraude e execução? Quando a pessoa aliena um bem e houve o registro da penhora do bem, ou então quando eu consigo provar a má-fé da pessoa que é adquirente, ainda que não tenha havido o registro da penhora, mas aquela pessoa já sabia, né, que aquele bem estava sendo... E haveria o registro da penhora, o que é mais difícil essa prova. Última questão, salvo estipulação, última linha, salvo estipulação contratual averbada no RI, responde o adquirente pelas benfeitorias do locatário. Pessoal, essa súmula é a súmula 158 do STJ. Eu trouxe um texto para vocês, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o texto para vocês e depois, não, eu vou fazer o seguinte, a gente já está vendo muita coisa, vocês simplesmente colocam o seguinte, que isso aqui é falso. Salvo estipulação contratual averbada no RI, responde o adquirente pelas benfeitorias do locatário. A súmula é a súmula 158 do STJ. Eu vou pegar essa súmula aqui. Súmula 158 STJ. Essa súmula, ela fala que não se presta... Não, é essa súmula? Súmula 375 do STJ. Pessoal, vamos deixar uma interrogação que não é essa súmula 158 do STJ, não. Essa súmula... Vamos colocar aqui. Salvo estipulação... Súmula 158 do STF, na verdade. A súmula 158 do STF. Salvo estipulação contratual averbada no RI, não responde ao adquirente pelas benfeitorias do locatário. Salvo estipulação contratual averbada no RI, não responde ao adquirente pelas benfeitorias do locatário. Tá bom. Vamos deixar essa súmula 158 do STF para uma hora mais oportuna a gente discutir essa súmula. STF 158. Súmula. Mas saibamos disso, já sabemos bastante. Na nossa prova da VUNESP, a gente já vai estar sabendo muita coisa. 25. Acerca dos reflexos do fato jurídico morte e sua relação com as competências do agente delegado, etc. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? As afirmativas. Na lavratura da escritura, nos casos de inventário e partilha, é obrigatória a indicação de um ou mais herdeiros? Pessoal, isso é muita pegadinha. Isso é o artigo 11 da resolução 35 do CNJ. Eu
Eu vou falar só o que é diferente. O que é diferente não é um ou mais herdeiros, mas na verdade é interessado. Interessado não é a mesma coisa que herdeiro. E aí, tudo o resto, todo mais é perfeito, com os mesmos poderes para a representação do espólio, no cumprimento de obrigações ativas ou passivas pendentes. O resto é correto. Só que, por incrível que pareça, vamos lá na resolução 35. Eles consideraram essa questão como verdadeira. Quer ver? Resolução 35, CNJ. Artigo 11. É obrigatória a nomeação de interessado na escritura pública de inventário e partilha. Interessado para representar o espólio. Você sabe por que eu acho que é diferente interessado e de herdeiros? Porque, às vezes, essa escritura pode ser feita, inclusive, por um cessionário. Por isso que eles usam, né, a expressão mais ampla, que é a palavra interessado, para englobar a palavra o cessionário e o herdeiro, né? E eu acho o seguinte, que aqui quando você fala a indicação de um ou mais herdeiros, eu acho é um pouco equivocado, na minha opinião, mas foi considerado verdadeiro. Letra B. Apresentar o testamento cerrado ao notário, se o testador não puder ou não souber assinar, marcará o documento com suas impressões digitais. Pessoal, artigo 1872 do Código Civil, ele é categórico. A pessoa que não sabe escrever, ela não pode fazer o testamento cerrado. Artigo 1872, ó. Não pode dispor de seus bens em testamento cerrado quem não saiba ou não possa ler. Então, isso é falso. Isso é falso. Isso é falso, porque apresentar testamento cerrado, se o testador não puder ou não souber assinar... Pessoal, a pessoa que não sabe assinar, ela não soube escrever o testamento, né? Então, ela não pode expor o testamento cerrado porque ela não sabe nem ler e ela não sabe escrever. Então, é falsa, com fulcro no artigo 1872. Na escritura de inventário e partilha, é devido o recolhimento do imposto de transmissão causa-morte e doação antes da lavratura, sendo obrigatória a transcrição resumida da respectiva guia de recolhimento do imposto sobre a partilha amigável de bens feita em inventário. Pessoal, isso é verdade, e a gente encontra isso no artigo 15 da nossa resolução 35. Eu li essa resolução aqui, vocês não se lembram disso? O recolhimento dos tributos incidentes deve anteceder a lavratura da escritura. Agora, essa parte segunda, que fala que você deve indicar a guia de recolhimento, a gente vai ter no artigo 684 do provimento, do Código de Normas. Então, vamos lá no artigo 684. Vocês estão vendo tanto que é difícil essa questão. Essa questão você tem que dominar a resolução 35. Agora, a segunda parte, nós temos que ir no 684. Espera aí, deixa eu localizar aqui. Não é essa. Essa aqui é o Código J. Vamos lá. Não. O Código de Normas aqui. Ctrl F, artigo 684. Artigo 684, parágrafo 2º. O recolhimento do ITCMD deve ser antecedente à lavratura da escritura, sendo obrigatória a transcrição resumida da respectiva guia de recolhimento do imposto sobre a doação. Então, vocês vão fazer uma escritura pública de doação. Aí, tá vendo? A prova ela já vai orientando os senhores para, na situação de haver uma escritura pública de doação, os senhores têm que constar recolhido o ITCMD previamente à lavratura da escritura pública. Essa frase que eu acabei de lhes dizer. Ipsis literis.
recolhido, e TCMD previamente à lavratura. Consta da guia do Imposto de Transmissão Causa-Morte as seguintes informações: data, valor venal, etc. Data de emissão pela Prefeitura. Vocês têm que colocar todas essas informações na escritura pública. Então, o recolhimento de TCMD antecede a lavratura e transcreve, resumidamente, a respectiva guia de recolhimento do imposto sobre doação. Então, isso é verdadeiro também. Independentemente de autorização do juiz sucessório, nos autos de procedimento de abertura e cumprimento de testamento, sendo todos os interessados capazes e concordes, poderão ser feitos o inventário e a partilha por escritura pública. Pessoal, artigo 35, resolução 35. Não tem testamento, né? Não é possível vocês lavrarem essa escritura se houver testamento. Vamos lá. Qual que é o... Não se lavra. Não vou localizar essa questão. É vedado... Pessoal, não se pode fazer inventário extrajudicial se houver testamento ou se as partes forem incapazes. Não vou localizar agora o dispositivo legal, mas saibam os senhores, então, que independe... aqui está essa disposição... Lá na Lei 11.441, eu estava lendo sobre isso, na verdade é na Lei 11.441. Tem esses artigos, eu adoro o Colégio Notarial do Brasil, da Seção de São Paulo, eles são muito bons, eles são práticos, então eles trazem às vezes questões... É bom a gente estar sempre lendo essas publicações, né? O que é o inventário, é o procedimento utilizado para a apuração dos bens, tal, tratado na Lei 11.441. A Lei 11.441 é que vai falar especificamente sobre isso. E ela alterou o Código de Processo Civil. Pessoal, é porque o meu processo civil é muito deficiente. Essa especificidade é o artigo 690 aqui, ó. É aqui, pessoal. 11.441, que alterou o antigo Código Civil, mas isso foi trazido no novo Código. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. Artigo 610 do novo CPC, está até anotado aqui, ó. Artigo 610 do novo CPC, a Lei 11.441, e era tratado no artigo 982 do CPC antigo. Havendo testamento interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. Ok? Então, vamos agora... nós vamos encerrar nossa aula por hoje. Vencemos a nossa prova. Não é uma prova fácil, hein? Imagina. Muita coisa, né? Mas uma prova muito inteligente também. Agora a gente não vai esquecer mais que notário é tabelião de notas, né? Do Paraná. E vou agora tirar alguns dias de férias. Vou para o carnaval. Não. Pessoal, eu preciso descansar. Deixa eu parar de gravar aqui um pouco.